Olá, gurizada. Eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, buscando criar aquela apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um dos filmes mais famosos do planeta, um dos diretores mais falados e badalados. Como tu já visse aí, obviamente vamos falar do Tarantino. Tarantino tem uma característica muito especial, que tem gente que ama e acha que ele é um gênio, tem gente que acha que é completamente super valorizado, que ele não é nada disso, ou que ele é só um machinho chato que enche a paciência e que não sabe fazer filme. Então, nossas questões não serão tão comportamentais ou morais a respeito do filme. A gente quer falar de questões estéticas realmente inerentes à composição. Esse é um filme muito estudado, muito falado, então, assim, a gente poderia ficar fazendo um podcast só sobre esse filme, se quisesse. Seria não só um episódio, mas um podcast inteiro. Para isso, como vocês ouviram já, estamos aqui com o Duca Mendes. Olá, Duca. Gorlami. Não sei falar outra coisa e óbvia e clichê e incrível como esse momento do filme. E aí, rapaziada, e aí todo mundo que está nos ouvindo. Que filme, né, Heineken? Que filme. Uma coisa interessante que eu acho legal falar desse filme é que ele é muito estudado. Assim, eu fiz uma faculdade de cinema aqui, né? Tô fazendo a segunda agora, mas a primeira que eu fiz, há um tempo atrás, tive uma aula de edição. Chamava, tipo, Advancing Editing para filme Storyline, Storytelling de Advancing Editing, um nome assim. E o professor, ele usou esse filme como referência, né? E a gente estudou, inclusive, essa cena que eu trouxe. A gente estudou essa cena, sabe, a fundo, assim. E eu sempre achei incrível, desde a primeira vez que eu vi, já tinha visto e tal. E esse diretor, esse professor meu, ele era fanático pelo Tarantino. E ficou com aquela coisa de testosterona, né, pro filme e tal. E aí passou, sei lá, 1 ano, 2 anos, eu tava fazendo um outro curso na segunda faculdade. Aí tive uma professora que foi falar de cortes e ela trouxe esse filme. E aí ela não trouxe a cena, mas ela trouxe esse filme, citou a cena, mas falou. E ela tava falando o oposto, assim, no sentido de que, o Tarantino... enfim, né? Aí ela tinha um discurso mais feminista, anti-Tarantino. Só que, no entanto, os dois estavam falando a mesma coisa. Sobre a técnica do corte do Tarantino para contar a história. Eu achei interessante, porque você tem oposições que são moralmente distantes, mas o produto artístico está conversando com os dois ao mesmo tempo, pro mesmo lado. Então, por isso eu achei interessante trazer esse filme aqui. Eu sei que tem muita gente, quando a gente coloca, né, Duca, talvez o Tarantino na pauta... Talvez muita gente nos abandone nesse momento. Cara, vocês vão falar Tarantino, não sou mais amigo não sou mais amigo de vocês. Vou parar de seguir vocês, não gosto mais de vocês, porque vocês estão falando do Tarantino. E ao mesmo tempo pode ter gente que fala, agora sim vocês estão falando de um diretor de verdade. Agora aconteceu. Agora deu pra ver que os caras estão falando sério. Importante você tentar acessar aqui no site do Sala, ou então no nosso site, que é o segundocorte.com, que vão ter os artigos lá pra você poder assistir, ver as cenas, ver todas as coisas clicáveis e principalmente o roteiro. Tá lá também, se tu quiser ver. Sobre o roteiro, eu preciso falar uma questão. É muito difícil achar o roteiro do Tarantino oficial, porque ele trabalha num nível muito diferente do que os outros roteiristas e cineastas, digamos assim, diretores e diretoras trabalham. Porque ele é um cara que compõe ao mesmo tempo que escreve. Então ele vai escrevendo e vai compondo a coisa. Então eu não sei, eu já ouvi muito sobre ele, já vi vários podcasts sobre ele, e as composições dele são muito feitas ao longo do processo de filmagem. Ele tem um roteiro básico, que é o que ele faz para poder fazer as primeiras leituras com os atores. Depois ele vai ter um segundo roteiro, que é o que ele vai conversar com a parte técnica das pessoas. E depois ele tem um terceiro roteiro, que é o que ele usa no set. E aí depois, para publicar esse roteiro, ele tem muita... É difícil. É difícil achar roteiros que você possa ler e acompanhar a história. Pelo menos eu achei difícil. Você acha muita versão transcrita, você acha muita versão que é tipo meio duvidosa. Então, eu achei uma versão que tá mais ou menos acurada, eu achei interessante ela tá aqui. Foi através do MDB que eu achei esse roteiro. Então, eu vou colocar aqui para vocês também poderem acessar. É legal você ter citado isso, porque outro dia eu puxei o assunto com você já tinha visto, óbvio, como estudioso que é, mas eu tinha passado o olho no roteiro do Pulp Fiction e aquela cena maravilhosa, né, do Travolta com ela dançando e tal, que tem câmera daqui, vem de lá, acontece, vem, fecha, abre. E no roteiro tá assim, casal dança. É maravilhoso. Então você vê como é o processo, né? Ele tem muito bem definido, talvez, na cabeça dele, como ele quer que aquilo
como aquilo seja realizado, finalizado, que resultado final muito ele livre. quer. E ele joga ali só a informação como se fosse um topic, assim. Ele fala, casal aqui, o casal dança. Então, beleza, vou resolver isso lá na cena. E ele não abandona a cena enquanto ela não estiver do jeito que ele imagina, né? Até porque ele que tá no processo de como produção, ele que tá no processo de como escritor e ele que tá no processo no set, né? Então, assim, ele é daqueles compositores, daqueles diretores que a gente já citou aqui, que é uma pessoa que simplesmente faz toda a cadeia produtiva, né? Ele tá presente em toda a cadeia produtiva deixa comigo, do trabalho. Deixa comigo, deixa na minha. Isso, então... Total. Tem uma outra coisa importante para ressaltar, que a Sally, né, Sim, que é editora. a editora desse filme, é muito, muito, muito famosa, muito, muito importante. Ela faleceu no ano de 2009, 10, 12? Agora não me lembro. 2010, eu acho. Ela faleceu no ano de 2010 e tem muita gente que estuda os filmes do Tarantino a partir do ponto de vista da edição dela. Então, ela era uma pessoa que estava tratando os filmes do Tarantino de uma forma, e aí, infelizmente, ela faleceu e ele teve que substituí-la, né, para tentar trazer outras pessoas. Então, tem muita gente que acha que esse é o marco do filme dela e o marco do filme do Tarantino, né? A partir desse filme, ele muda a forma de editar, a forma de tratar. Tem um vídeo que eu vou deixar disponível aqui para vocês, que é uma conversa com os editores do Oscar, né, feito pela academia mesmo, né, que é tipo uma reunião de diretores e diretoras que estão concorrendo ao Oscar de melhor filme, né, que é o Director Cut, que é um podcast também que tem, mas eu vou deixar esse linkado aqui embaixo, não precisa ficar explicando, que o Tarantino explica como ele faz o processo de leitura com os atores, e é muito importante isso. Ele fala no processo que ele faz assim, na primeira leitura com os atores, ele distribui os roteiros, ele quer que os atores interpretem o máximo possível, sabe? Na leitura mesmo. E a primeira e a segunda leitura são muito importantes para definir os papéis, e ele narra nesse vídeo que ele já trocou o papel com personagens, ou com atores... Na leitura. Que não foram tão bem. Aí pediu, você aí que tá sentado, sabe? O continuista. Lê aqui para mim esse personagem. Porque o ator não foi. Ou talvez o ator foi para um outro lado que ele falou, peraí, você não vai ser a fulana, você vai ser a fulana. Nesse ele até cita que o ator não foi, ele pegou um cara, assim, tipo, continuista, sei lá, alguém que não era ator. E o cara fez ok, e ele ficou, ok, então você vai fazer esse personagem. Tipo, é assim. Porque ele vai construindo mesmo, ele tem uma coisa um pouco mais livre, digamos assim. E aí também, em termos de técnica de atuação, ele deixa os atores mais livres com pequenos motes de composição. Os textos estão escritos, você tem liberdade para poder decorar o seu texto, aprender o que tem que ser falado, entender o processo da sua atuação, mas você também está livre para poder criar novas falas, criar novas cenas, improvisar novas coisas. E para isso ele tem que ter uma equipe de câmera muito preparado para captar tudo que é tipo de coisa. Sim. Então, quando você vê, e esse é o modus operandi dele, então quando você vê nos filmes dele, nesses traços desses filmes clássicos do Tarantino, movimentos de câmeras ou cortes específicos de contar a história, você sabe que aquilo é muito mais um recurso dele do que propriamente um cacuete de editor. Sim. Ou cacuete de... Vício, é uma escolha real. Vício, é uma coisa isso, que ele porque faz ele já tem, por natureza, né? ter que forçar para fazer. Exatamente. Sim. Que ele já sabe que funciona, né? É um artifício que ele joga ali durante a captação, que ele fala, cara, eu sei que eu vou poder trabalhar isso de tal forma na versão final, né? Eu acho que isso não seria uma bengala, mas é como você falou, um artifício. É uma coisa que ele já joga, já usa, já trabalha com isso para resolver mais na frente. Esse é um filme que tem como cinematógrafo o Robert Richardson. E é o cara que fez Once Upon a Time, que é um filme que a gente ainda vai falar em algum momento, ou já falou em algum momento, sabe-se lá quando você está ouvindo esse podcast, né? Porque a pessoa pode estar ouvindo daqui a 2 anos. Isso a gente nunca sabe. Pode ser que a gente já tenha falado, mas o tempo e espaço na internet não existe. E o Kill Bill, que é famosíssimo. E são 2 filmes, tanto o Kill Bill como Once Upon a Time, são 2 filmes que usam muita luz natural, usam muita luz de rua, né? Tem muita cena que usa luz natural. E quando você sabe, né? Quem filma na rua sabe que a dificuldade de você usar luz natural para filmar é depois você voltar para dentro de casa, né? Porque você não pode ficar muito diferente esteticamente, né? Na fotografia com muita diferença. Então, conseguir um match de cenas que estão do lado de dentro de um lugar e do lado de fora de um lugar, para que você sinta que o personagem só está dentro de casa e saindo, porque o nosso olho está muito acostumado a viver nesses 2 ambientes. Então, é muito difícil, quando você estabelece que tem cenas fora, você ter esse problema. São 2 coisas que eu sempre falo assim para estudantes de cinema, né? Você está começando a escrever seu primeiro roteiro, escreve de dia e escreve dentro de casa.
Porque você vai escrever de dia, primeiro que você vai poder só abrir a janela. Mas não escreve de noite, sabe? Porque se você escrever de noite, significa que gravar de noite. Você vai ter que gravar de noite, ou então você vai ter que fechar a sua casa toda para não vazar a luz e depois botar outra luz. Falando sobre luz natural, vaza. um beijo para... É o Renegado, talvez em português? Não, é... Renegado? Não. Revenant, não sei se se pronuncia assim. Revenant. Que em português... Mas como é que chama em português? Meu Deus... Esse podcast me faz transitar pelo mundo. Não é o Renascido. Renascido? Não acredito que o nome desse filme é Renascido. Eu não posso acreditar que o nome é Renascido. Nossa, The Revenant. Tá, então, mas eu só citei aqui, não queria perder a piada, o timing, porque foi um filme decidido, né? Um conjunto de, assim, vamos usar no luz natural. Tá, mas a gente vai ter 3 horas e 4 de shooting no dia. Beleza, a gente vai levar 8 meses captando. Estou aqui falando de uma forma... Né? Não sei se foram 8 meses, mas foi muito tempo, porque eles não tinham talvez 3 horas, 4 horas de luz igual. E, enfim, é o que o Heineken falou. Se é para gravar de noite, você vai ter que gravar de noite, porque reproduzir à noite é um negócio muito difícil. Não só à noite, como essas diferenças de ambiente. Então, voltando ao assunto, e só fica aí... O que eu acho legal do Inglourious Basterds é que você tem cenas internas que você sente que o sol continua lá fora queimando os caras. Concordo. Então você tem do lado de dentro, você ainda tá suado, você tá quente, o sol ainda tá lá fora, né? Com aquele... O filme é muito quente. Muito quente. É muito esquentado. Muito quente. Então, a cinematografia desse filme eu super destaco justamente por isso, porque o cara conseguiu uma estética do suor, uma estética do calor, uma estética da guerra, daquela coisa feia, sabe, e tosca, sabe? Isso me lembra muito, e eu acho que tem muita interferência desses filmes dos anos 70, sabe? Dos filmes de cowboy dos anos 70, que os caras estão sempre suados e tá sempre quente. E eu acho que isso é uma escolha e uma ideia muito inteligente de conseguir fazer, sabe? É muito difícil. Então, realmente, o Richardson tá, assim, tipo... Total parabéns. Ele consegue de novo também no Once Upon a Time. Consegue total no Kill Bill também. E nesse eu também destaco. Então, o filme é um filme produzido pela Universal, né? Então, é do Tarantino também. Tem 82 companhias creditadas. Tarantino, como sempre, né? 82 companhias creditadas, porque o que o Tarantino tem que é o que, na verdade, gente, é o que todo mundo fala, né? Então, eu tô meio que repetindo o que todo mundo diz aqui, que eu escuto. E em todos os lugares, que ele é um cara de cinema. O Tarantino é um cara de cinema. Ele ele assiste muito filme, ele fala de muito filme, ele tem um cinema, ele passa filme, ele restaura filme para os outros, ele pega filmes que ninguém mais está vendo, que é difícil no circuito comercial sair, ele restaura, ele passa para as pessoas. Ele realmente é um cara que estuda filmes. Não é à toa que tem tanta referência escrachada nos filmes, né? Exato. Então ele é um cara que realmente agrega muitas pessoas ao longo do tempo, sabe? Ao longo do tempo ele vai agregando. Cada projeto dele envolve um grupo muito grande de pessoas. Isso faz um caráter interessante de análise do filme, porque o filme passa a ser uma obra meio que coletiva que todo mundo tem que acreditar, porque o filme não vai ter um orçamento absurdo, louco, para conseguir chegar nesse lugar. Sim. Se você vê esse filme tem um orçamento de 70 milhões. Se você for comparar um filme desse com Liga da Justiça, por exemplo, que eu não sei quanto é o orçamento, mas deve ser perto de, sei lá, eu não sei, eu vou até procurar. Mas eu chuto 200, 300 milhões, talvez. Isso, né? Eu ia chutar isso. Não, mas eu creio que seja isso aí. Na minha época, e eu adoro poder dizer isso, mas sei lá, Exterminador do Futuro 3, 200 milhões de dólares, né? Eu acho que isso, né? A gente já falou aqui de filmes como o Three Billboards, por exemplo, que tem 9, 7 milhões, talvez, alguma coisa desse tipo. Mas falando de Tarantino, você espera que seja 100, 150, 200 milhões de dólares, porque é o que arrecada de bilheteria, né, talvez numa primeira largada, 300. Mas a gente fala de 300 milhões? 300 milhões de dólares, para você ver como uma coisa é diferente, né? Se você tem uma companhia gigantesca que tem muito dinheiro para dar para o trabalho, mas vai envolver menos pessoas, porque menos pessoas vão querer fazer parte daquilo. E o Tarantino tem esse lance de agregar cenicamente as coisas. Ele tem muito lance do teatro. Muitas pessoas do teatro gostam muito do Tarantino. Porque ele tem uma teatralidade de filmar e uma teatralidade do processo mesmo. As pessoas querem estar. E claro que hoje você estaria num filme dele se te dessem a oportunidade, mesmo que te pagassem muito pouco. Mesmo que os direitos autorais fossem muito baixos. Você ia querer estar lá. Eu quero aprender, quero ver como funciona, quero ver como que é estar num filme dele. Então ele já conseguiu esse lugar de ser meio que o centro das atenções. E isso joga contra ele também,
porque faz com que muitas pessoas acabem odiando ele, porque ele passa a ser a figura dos filmes. Ou seja, você pensa no filme e você pensa nele, se viu dentro do filme. O você filme começa não a consegue criticar ser maior ele. que ele, né? Quer dizer, talvez seja para alguns, mas ele é um cara que compete com o próprio filme. Eu acho que é isso o lugar. Né? E ele também já é usado, e já é propriamente pelas próprias companhias, ele já é usado como o próprio marketing do filme. As falas polêmicas, ele na TV falar coisas que não pode. Então já é uma massa parte tudo do jogo, isso. Total. Já é parte, claro, não fiquem achando que uma declaração polêmica 2 semanas antes de ser lançado o filme foi, vazou um e-mail. Não. Foi de propósito, sabe? Mas vão suar que foi. Olha só o que esse cara falou desse jeito aqui, sabe? Ele fez uma declaração homofóbica ou racista, ou sei lá. Qualquer coisa que gere polêmica. Daí 2 semanas ele tá lá botando o filme no ar, Com sabe? certeza. Então, e não aconteceu só uma vez, né? A prova disso é que aconteceram várias vezes. Ao longo da história do cinema tem uma historinha bem besta, que acho que foi o filme O Exorcista. Quando o filme O Exorcista foi lançado, a produtora teve uma brilhante ideia de botar ambulâncias. Conhece essa história, não? Não. A produtora do Exorcista botou ambulâncias na entrada do cinema, na semana de estreia. Mentira. Só pra botar mesmo. Tipo, bota ambulâncias lá. Causa aquele desconforto, né? Fala, cara, o que tá acontecendo? A galera sai daqui mal, né? Exato, as pessoas passavam e falavam, cara, esse filme deve ser tão bizarro que eles estão botando ambulâncias. Se alguém se sentir mal, já tem uma ambulância na porta. Olha só o que acontecia, as pessoas de fato passavam mal. Nossa, que maravilhoso, isso é maravilhoso. As pessoas já passavam mal porque, caraca, tem uma ambulância, aí a pessoa já ia predisposta e ela realmente passava mal e realmente usava a ambulância. Esse podcast, a proposta é uma análise também técnica, quer dizer, a proposta é uma análise técnica mesmo sobre a cena, para fazer o ouvinte correr atrás de voltar a assistir o filme, né? Assim, porque o Tarantino tem também polêmicas pessoais envolvendo a forma com que ele trata os atores. Eu acho que isso a gente poderia um dia até, se vocês achassem interessante, nos feedbacks de vocês, a gente pode trazer um pouco também desses bastidores de produtores e produtoras e povos abusivos no set e essas coisas todas que parte também são desse lugar da polêmica para gerar buzz, para poder ser falado, e em parte, de fato, são denúncias reais que acontecem. Enfim, o Duca também já trabalhou em set, trabalha, né, com clientes, e sabe como é que é essa relação, e também já deve ter visto muita coisa zoada por aí acontecendo. Claro, né? acontece, não tem como negar. O filme em si tem um produto feito a muitas mãos, com 82 produtoras, com um número gigante. Se tu procurar no IMDb, a quantidade de gente envolvida nesse filme é enorme, é enorme. É muito ator, muita gente. E para isso funcionar é uma mecânica interessantíssima, orquestrada provavelmente por uma pessoa só, porque o cara escreveu, ele produz, ele dirige e ele tem ainda, né, no caso desse filme, ele ainda tem a Sally, que vai efetivamente ajudá-lo a continuar contando a história que ele sempre quis contar, né? Ela entendia ele muito bem. Isso pelas próprias palavras dele, né? Tipo, ele tinha pouco trabalho com ela. Era dar na mão e saber que o que ela vai fazer, ele confia, acredita. Ela é uma grande artista, citada por muitas pessoas, e ela é, tipo, a pessoa mais importante. Sem ela, o Tarantino não seria o Tarantino que a gente usa. Total. Isso é muito importante dizer. Total. Bom, outra questão que eu acho interessante nesse filme, e aí nesse especificamente, é que ele ainda tem esse caráter de teatralização da coisa, né? Ele é um cara que estudou cinema de forma roots, ou seja, ele não foi para uma faculdade de cinema, o que não é muito aconselhável para as pessoas que vão virar grandes diretores, né? Sempre que você pensa, eu quero trabalhar nisso. Bom, então estuda. É a primeira coisa que todo mundo fala para tudo, né? E ele é um cara que não foi para os veículos e meios tradicionais. Então, ele não fez faculdade, ele não foi fazer cursos, ele só pegou e começou a estudar filmes, assistir, analisar e tal. Talvez por isso muito cinéfilo goste do Tarantino. Com certeza. Porque é meio que... é exatamente assim, eu nunca estudei cinema, mas eu sempre estudei filmes, né? E ele virou. Só que o Tarantino, ele tem, obviamente, o suporte de muita gente que fez faculdade, né? O cinematógrafo dele, a editora dele, né, os atores, todas essas pessoas que estão 100% dentro do trabalho deles são pessoas que são muito embasadas para poder chegar lá e falar, olha,
a câmera, o cameraman dele não é um cara que não entende. Tipo, a mulher que trabalha no foco não é uma pessoa que aprendeu na roça, na lida, sabe? De qualquer jeito. Não, é uma pessoa que, de fato, passou por um processo de seleção muito alto. É comum pensar que o filme do Tarantino é super fantástico e ele não fez faculdade, e aí entra um discurso meio anti-acadêmico para o cinema. E é muito errôneo essa análise, porque ele se volta de pessoas muito capacitadas para justamente não precisar ser ele o cara a falar que com a cena tal, o melhor é fazer com 40mm do que com 35, sacou? Não, e tá tudo bem, né? Eu acho que não é problema nenhum, eu concordo muito e acho que é saudável pensar assim. Eu acho que, lógico, quando você tem domínio técnico de muitas áreas, com muitas etapas, você tem controle sobre o que está acontecendo, mas não é um problema você focar num artístico e estar cercado de técnicos super capacitados para decidir o que você tem, inclusive, por tabela, fazer você ser melhor do que parece. Não me entendam mal, mas eu acho que esse é o grande lance, principalmente do cinema, que é uma arte coletiva, né? Eu acho que o grande lance é você... Sabe, se eu não sou bom naquilo, por que não trazer uma pessoa que pode fazer parecer que eu seja melhor? Ou então trazer o nome dessa pessoa para o projeto, para ver que eu não faço isso sozinho. Então, eu acho que é muito mais até por esse lado. Então, eu acho que no caso do Tarantino, isso é muito visível, desde de sempre nos filmes dele, né? E a atuação, né? A atuação é algo que realmente está latente nos filmes dele. E nesse filme em especial, a performance dos atores, né? Como ele lida com o ator. Que é isso que um diretor e uma diretora tem que pensar que a função deles é dirigir atores. Sim. Quando os diretores ou diretora saca que a função da pessoa é pegar o ator ou a atriz e transformar a cena através e a partir desta imagem, desta contação de história, e não da câmera, não da cena composta, e não do áudio de qualquer outro lugar, essa é a função da diretora, é focar a atuação. Quando você tem esse entendido pela diretora ou pelo diretor, você, de geral, vai ter um filme bem feito. Sabe? A relação é essa. E ele é um cara muito ator. O Tarantino, ele é ator, né? Ele tem o gênio da interpretação da coisa. Então, é muito fácil você gostar dos filmes dele por causa das performances. Então, uma outra questão também é que ele brinca muito, principalmente nesse filme, com as técnicas tradicionais de filmagem e principalmente aqueles clichês de transformação de cena, transformação de personagem, mudança de ângulo de câmera, que são muito clichês. Quando você vai para uma escola de cinema, é o primeiro exercício do assignment do filme, introdução à câmera, sabe? Mas o professor vai falar, vamos fazer um power shift aqui, vamos fazer uma mudança de ângulo aqui para vocês entenderem como funciona essa técnica e tal. E ele brinca muito com isso, ele pega esses elementos super básicos do cinema básico e coloca numa forma gigante, num cinema de alto nível, numa coisa assim, com o Leonardo DiCaprio fazendo, com atores muito bons fazendo uma coisa super básica. Então, ele parece que é um cara que ele, inclusive, dirige bastante assim, né, Heineken? Que você estava comentando comigo, que ele é um cara que ele vai muito ali do lado do ator e fala, vamos fazer mais assim, puxa mais pra cá. Ele usa, né, a força do próprio corpo pra falar, olha, eu quero um pouco mais assim, quero você dessa forma. Então, acho que isso diz muito, né? Nesse vídeo até tem umas cenas que ele fala, que ele mesmo falando que às vezes as pessoas não conseguem entender muito ele, porque ele é daquele cara que chega no ator e fala assim, cara, eu preciso que essa cena seja meio... Ou então você faça um... E nessa hora depois você vai... Sabe? Como se fosse um... E não esse... Não, isso é maravilhoso. Fica, acho que eu entendi o que você quer fazer. Não, mas isso sabe? É maravilhoso. Eu tive um produtor musical que ele falava assim, eu lembro que eu fui fazer, eu tocava piano nessa época, teclado numa banda, e ele falava assim, Duca, tá legal, mas eu quero esse timbre um pouco mais azul. Aí eu falei, caraca. Bom, já tá bem louco, né? Porque eu já tô trazendo uma coisa aqui meio etérea, um timbre meio diluído e tal. Mas ele, não, mas é quase num lilás ali. A gente vai colocando o timbre pra na hora que eu subir o volume, ele tá bem brilhante. Eu falava, então acho que tem isso. E é uma coisa de ator, né? De corpo, de víscera, do cara trazer pra ele, né? Então, por isso que tem aquela coisa da cena de falar da vivência, de falar ali, atores dançando. Eu não preciso take daqui, take dali, fecha no rosto pra passar determinada coisa. Ele fala, cara, eu sei o que eu quero, então eu vou dirigir, vou trazer o ator pra cena, vou jogar com ele. Eu acho que ele é um cara muito de... Não sei se ele é muito de pegar na câmera em si, enfim, porque eu não sou tão estudioso a esse ponto, mas eu acho que ele é um cara que ele vai ali pro set, fica na posição do ator e fala, olha, faz assim.
No Once Upon a Time eu vi umas entrevistas com o editor e com ele também, com as pessoas envolvidas, e ele fala que ele escolhe as pessoas assistindo o filme com elas, né? Tipo, junta com a pessoa e assiste muito filme. Isso é um processo muito interessante, a gente já falou isso em algum episódio, e vai falar isso sempre, que é um processo interessante de você vai trabalhar com uma pessoa que vai gerar um produto de transformação cênica, audiovisual, qualquer que seja, é legal ter referências juntas, né? Sim. Então, se juntar para assistir coisas juntas e debater coisas juntas, né? Ele faz muito isso, porque aí você tem um feeling. Tipo, ó, tá vendo? Esse filme gera conflito. Esse filme, ele gera raiva. Sim, aí sim, você entendeu sim. esses assuntos. Aí, quando vai pro set, você tem referência para conversar com a pessoa. Tipo, eu preciso daquele tipo de conflito que a gente viu no The Wife. E pronto, você estabelece um diálogo fácil com a pessoa, porque você tá falando de um elemento simbólico, abstrato, sem precisar ficar colocando também em palavras, já que time is money, né? Claro, tipo, o set também não dá para ficar brincando. Embora tenha uma coisa legal, né, que não se aplica necessariamente a esse filme, mas se aplica a uma metodologia do diretor, no caso do Tarantino, é que ele faz a excentricidade, cara, de assistir o dailies em print, sabe? Tipo, ele printa em película os dailies pra ver os dailies, cara. Loucura. Ele pode fazer isso. Bom, vamos pra cena, então. A cena que eu queria chamar a atenção pra vocês, ela chama Once Upon a Time, na ocupação nazista, né? Tipo, era uma vez na ocupação nazista, tá na página 1 a 18 do texto que eu vou tentar deixar aqui. Se não tiver na página 1 a 18, ela vai chamar, de qualquer maneira, Once Upon a Time, 3 pontinhos, ocupação nazista na França. Tá, deixa eu achar aqui, peraí que eu tô também abrindo aqui meu Prime, que é quem o cara da vez. É bom que esse podcast pode ser patrocinado por todos os players, né? Porque os filmes nunca tem num lugar só. Enfim, você tá usando Netflix, eu tô usando Prime, todos convivem muito bem, então eu tô aqui dando play. É a cena de abertura. Pra contar sobre essa cena e a gente ir com a cena, eu vou dar play mais lá na frente só, então eu vou falar a minutagem mais lá na frente. Mas eu preciso que você, ouvinte, veja o filme da abertura mesmo. Tipo, é a primeira cena e assim que ela começar, a gente precisa analisá-la, sabe? E frame a frame. Então eu não sei se vai dar pra gente ir assistindo junto, porque ela tem muita coisa pra gente falar, né? Mas é o capítulo 1 mesmo, propriamente. Longuíssima. Chamado Once Upon a Time, 3 pontinhos, na ocupação nazista da França. Pausa e pensa o seguinte, curiosamente, esse é um filme que chama-se Once Upon a Time, 3 pontinhos, alguma coisa, que é o filme que ele lançou no 2018, 18, que é o ano que é o filme que concorreu ao Oscar no passado, que é o Once Upon a Time, 3 pontinhos, em Hollywood. Sim. Né? Então, isso foi interessante porque já era uma coisa que já estava presente, né? Essa cena, Once Upon a Time, na ocupação nazista, né? Nazi Occupy France, né? A gente começa assistindo, se você soltar a cena e vamos tentar fazer isso juntos, acho que dá? Calma aí, eu vou tentar agora. Eu tô justamente porque, assim, aqui no Prime, o player é daqueles, né? Sabe aquele? Aqueles. O Prime é difícil. Então... solta aí num minuto, solta aí na abertura, eu também não consigo... 0,56 eu tô aqui, ó. 0,56? Não, calma aí, peraí. Não, é 2,5. Não, peraí. Mentira. 2,30. O meu aqui, ó, Solta o filme quando aparecer 1941. Aí tem esse lance do Once Upon a Time, né, na ocupação nazista da França, né, tipo, é todo esse lance que ele já usou, que ele já fez isso no filme anterior. E aí você tem essa cena, né, lá onde aparece a cartela de 1941, que você vai ter um establishing shot bem clássico de filme antigo. E depois você vê essa cena em que você vê o cara machadando a lenha. Sim. Tá? Eu vou pausar. Sim. E eu vou tentar voltar um pouquinho pra gente tentar ver esse frame lá perto que depende do player que você ouvinte tá tocando. Percebemos mas lá perto isso agora. do início, Percebemos bem que cada no player tem seu minuto. Mas bem no iniciozinho, que ele machada bastante, tá com o machado naquele tronco, né, cortando, fazendo sei lá o quê, porque não tá cortando lenha, ele tá cortando o tronco, né? E aí ele tá fazendo com esse sistema aqui, e esse cara, é assim que a gente conhece ele. A gente conhece ele com um ângulo de baixo para cima, olhando ele como se ele fosse um grande herói, a gente vê ele como um grande figura. Tipo, isso é bem clássico de filmagem, Sim. né? Escolher um ângulo de baixo para você ver esse cara super pauleira, né? Como esse cara é testosterona, macho, forte, alfa, dominador, né? Aí segue dali, enfim, você vai ver a menina fazendo um corte. Eu super aconselho vocês ouvirem esse filme com fone de ouvido, porque é muito bom o design de som desse filme. E aí você tem um foco... Eu tô seguindo com o play, tá, gente?
Mas você vai ver a cena seguinte, vai ser o cara recebendo a notícia que os policiais nazistas estão chegando. Quando ele recebe a notícia dos policiais nazistas vão chegando, a reação dele, e eu imagino que isso aconteça entre 2 minutos e 50 e poucos, a reação dele é ele ouve que os nazistas estão chegando, você tem um take e ele faz isso. Tipo, ele dá uma machadada. Ele marca a última machadada, ele marca, né? Isso. Aí deu uma pausa, mas ele marca a machadada. Tipo, os nazistas estão chegando, então peraí que eu vou fazer alguma coisa. Quando você ouve falar do nazista, quando você ouve falar da SS, a tendência é todo mundo ficar com medo. É lógico. E esse cara não. Esse cara é tão másculo, esse cara é tão violento, que ele ouve a mulher falar, chegaram? Então peraí. E dá uma machadada no final e fala pras meninas, fica aí, vai lá, senta lá na sua casa, não fala com ninguém, vamos resolver, tá? Depois ele fala, vai lá pra dentro, pega um copo d'água, faz alguma coisa e tal. E os nazistas vêm chegando aí, eles vão resolver como é que vai funcionar isso aí, Sim. sabe? Ok. Aí a gente tem um primeiro momento em que eu vou pausar também aqui, gente. Tá. Que eu imagino que seja perto dos 3 minutos e 40, 3 minutos e 30 ou alguma coisa assim, tá? Tem um frame dele próximo que é ele mexendo no pano e olhando super másculo para frente. É um plano de close, né? Um semi-close. Sim. E ele tá mais ou menos no canto. É tipo, se você for ver a composição do frame, é bem clássica de clichê, de os 4 pontos de interesse, sabe? Tipo, é uma composição academicamente perfeita, né? Uma iluminação muito excelente, com um fundo muito bem borrado e ao mesmo tempo sutil. Tipo, uma composição completamente dominada, né? Sim. Você sabe que a pessoa sabe o que tá fazendo ali. Sim. E aí ele tá lá olhando pra câmera, e aí a gente tem um reverso, que é muito claro, esse reverso, né? Tipo, também bem clichê, pra gente acompanhar... Mostrar o que ele tá vendo, né? Mostrar o que ele tá vendo, e aí ele enxugando a cara. Que é quando fecha mais no detalhe. Fecha mais nele, e depois a gente tem ele enxugando a cara novamente, né? Que na verdade é a mesma cena de novo, sendo repetida. Essa cena poderíamos dizer que é um grande af. É tipo, falando, Isso, vou ter que resolver. Esse cara não tá com medo de nada. Esse Nada. cara é muito pauleiro. Ele tá ok, vamos ver. Agora ele vai andando totalmente displicente pra dentro, sabe? Tipo, ele tá indo devagar. As meninas já estão correndo, já tá todo mundo nervoso. E ele tá caminhando pra casa, porque ele não tá preocupado com esse nazista, não. É tipo um peteco que vai ter que resolver. Ele vai lavar o rosto numa panela também super tosca, joga água, sabe? Tipo, isso eu queria chamar a atenção pra esses detalhes, que é olhar as coisas com um olhar de tipo, isso tudo vai acontecer. Tem um amigo meu, pausa aqui rapidinho, eu tenho um amigo que é VFX, que fala que essa cena entre 4 minutos e 20, ela é composta por um VFX, que é aquelas vacas ali no fundo são VFX. Sim. Eu não sei dizer exatamente, mas poderia dizer, eu poderia acreditar. Não duvido, total. Não duvido dele terem gravado e ter feito a composição depois, com certeza. Aí ele não dá a mão pro cara, né? Ele tipo, fica naquela coisa, vou dar a mão, você tem uma predisposição de que ele não tá afim de conversar, você sente que ele não tá afim de conversar. Então ele vai compondo a cena pra você de que esse cara tá tentando lidar com a ocupação nazista, mas ele não tá afim de participar desse negócio. Até agora, não tem problema nenhum acontecendo. Sim. Se você for acompanhando pela perspectiva do personagem, até agora tá tudo ótimo, sabe? Tipo assim, é um peteco que vai ter que ser resolvido, é uma situação chata, mas é uma situação possível ser passada. E porque tem tudo a ver com a ocupação nazista. Quem estuda história sabe que os franceses, na França... Eu vou dar uma pausa aqui, para não ficar tão confuso, mas na França os franceses meio que ficaram em cima do muro, né? Eles não aceitaram exatamente, deixaram, a ocupação entrou, o governo tomou providências e não tomou, tanto que ele tem uma peça de teatro escrita pelo Jean-Paul Sartre, chamado As Moscas, que ele faz uma brincadeira com a Grécia Antiga, mas que é justamente isso, deixar a ocupação nazista é meio que um problema que aconteceu na França, de não ter se posicionado contra e deixou acontecer, sabe? É uma crítica sobre isso. Sim. E aqui ele tenta colocar essa coisa, né? Enfim, se você seguir na cena, a cena que eu vou colocar mesmo pra gente discutir é mais lá na frente, tá? Mas eu tô deixando o play tocar aqui pra vocês poderem acompanhar. Se você tá nos ouvindo, solta aí de 5 minutos e 40. 5 minutos e meio, 5 minutos e 40. Solta que vai dar a gente vai poder ver, tá? O cara vai sentar, ele vai pedir leite, eu vou ir pulando, tá, gente? Mas ele vai pedir leite, eles vão trazer leite, só que se você ficar reparando, nessa cena toda, a câmera tá do lado de cá do cara, ou seja, a gente tá vendo ele pelo lado direito do braço. A gente tá vendo do lado direito, o braço dele direito. Ele vai beber o leite todo, a gente tá sempre vendo desse lado, tá? Eu vou pulando.
E aí a gente continua fazendo o over, o cara tá em pé, e a gente continua do lado direito. E todos os dois do lado direito, né? Nos 180 Isso, graus pede pra ali. sentar e a coisa fica também do lado direito. A gente fica. Toda a cena acontece do lado direito. E toda a conversa vai acontecendo. O cara vai botar câmeras afastadas da mesa, o lado direito rolando. A câmera afastada próxima do over the shoulder, quase um over the shoulder mesmo, lado direito. A gente vai fazer o reverso do personagem no diálogo, lado direito. E isso segue o tempo todo. E o cara e o fazendeiro, cada vez mais duro, né, cara? Cada vez mais duro. E aí ele começa a brincar com a proposição do que significa o pulo do X, vamos chamar assim. O personagem vai charutar, ele acende o charuto dele e ele tá falando sobre os personagens. E aí a cena começa a fazer um traveling. Até agora não tinha rolado esse slide. Sim. Essa movimentação de câmera. Até agora foi só sempre pulo. Câmera parada. Só que em determinado momento, a câmera vai começar a fazer esse traveling lá perto dos 11 minutos e 30. E aí a câmera vai virar de lado, propositalmente, quando ele começa a citar os nomes. Porque o que tá acontecendo em termos de personagem aqui? O cara tá caguetando o nome das pessoas. E ele tá caguetando o nome de todo mundo. Ele tá confirmando o nome das pessoas, quem eles são, quanto eles têm e tal. Então, se você pausar o filme entre 12 minutos e 25, em que ele cagueta o nome das pessoas, a câmera mudou de lado. E a câmera mudou de lado porque ele mudou de lado. A coisa troca, né? A história troca. Isso. E como ele muda de lado, ele assume que agora ele vai falar o nome das pessoas e começa a citar, você tem um insert. A lista. E você soltar ali no 12 minutos e 30, a câmera vai revelar o problema. A câmera vai fazendo uma viagem pela perna do cara, descendo, até passar pro piso e aí vai chegar lá no porão da casa. E aí, quando ele revela o porão da casa, a gente fica sabendo que tem um monte de gente escondida na casa do cara. E aí que a gente fica, putz, então o problema realmente vai virar. Isso é uma revelação com a câmera, cara. Com a câmera. É uma ideia ela te leva, brilhante. né? Ela te conduz, né? O tempo todo, né? E aí a cena segue sendo genialmente distribuída com um ângulo invertido. A gente inverteu as posições, né? Fica com o ângulo invertido até o final, assim. E aí tem um pedaço que eu queria chamar a atenção, que é como a cena vai acabar depois que o cara fumou o cigarro. Depois que ele resolve acender o charuto. Você vai ter um puxim na cara dos personagens. Ou seja, a gente tá do outro lado, a câmera tá do lado direito, onde a gente tava, fez aquele travel e depois a gente vai ter os personagens centrados, que não é bem centrado, é quase 100% no centro. Quase. Que você vê que é uma composição também de domínio. E aí você começa a ter, se você soltar aí... Que é quando fecha e decide quase que central, o olhar fechado, e que aí já você é conduzido pro final da cena, né? E você começa a ter o puxinho do personagem, né? Cada vez que ele faz um take de um personagem, ele tá andando com a câmera mais pra frente. E vai andando mais pra frente, perto do cara. E você vai vendo o personagem quebrando. Você vai percebendo o personagem quebrando, né? Ele tá efetivamente desistindo de toda a postura que ele tava. E depois você vê, cara, o próprio agente da SS sabendo da verdade. A interpretação é assim, não tem fala. Você só percebe que ele entendeu que esse cara tá mentindo. E ele tá falando, não, pode me falar a verdade. Pode dizer que você tá escondendo, que eu não vou te fazer nada. E esse momento é brilhante. E a única forma de resolver isso foi só com o puxinho da câmera. É maravilhoso. A câmera vai indo pra frente até chegar. E aí, se você imaginar a última memória que você vai ter desse cara, desse senhor, é ele apontando lá nos minutos finais da cena, perto dos 19 minutos, mais ou menos, 19 minutos e 23 segundos, que eu acho que eu coloquei, é ele totalmente curvo, sabe? Se você der uma pausa aí no frame, ele tá apontando onde as pessoas estão, ele tá com a cabeça baixa. Aqui é 20 minutos, praticamente, né? Se você tá no player do Prime. Um player, ele tá com a cabeça baixa, ele tá cabisbaixo, ele tá totalmente deprimido, com curvo, no cantinho, acuado, choroso. E se você lembrar daquela cena dele dando a marretada, sabe? Dele botando o machado... Ele tinha uma vitória e agora não, né? E agora ele é um cara que tá derrotado aqui, é muito nítido, né? Se você lembrar da cena dele dando a machadada, e aqui ele é o cara que tá simplesmente entregando, né, as pessoas pra morte... Né? É uma forma brilhante e genial você pensar numa distribuição de cena
e apenas brincadeira entre personagens com uma técnica muito simples, que é botar uma câmera num slide e ficar, ou numa dolly, e ficar empurrando pra frente pra chegar na cara porque dele, ele sabe também, como diretor, que muita coisa é dita no olhar, né? Então, acho que a coisa de aproximar, de fechar, ela vai desnudando, né? Tudo aquilo que a gente tinha construído, e eu acho que é uma opção... óbvio, para mim é nítido que é um movimento de câmera, né? Não é uma coisa de scale e tal, mas é muito de saber que naquele momento o ator tem que dar essa informação sem dar. E eu acho que, né? Quer dizer, não sei se essa seria a frase, mas acho que a coisa de chegar nele para ir ajudando a contar a história, te ajudar a compreender a ação, é fascinante, exatamente isso. E o lance dessa atuação, né, de falar pra ele, cara, vai ter um momento, agora é o momento que a gente tem que perceber que você sacou sobre o outro personagem, entendeu? Tipo, a gente vai ter um momento que o outro personagem ele vai se dar conta, você tá mentindo. Então, que é interpretado pelo cara da SS, né? O personagem da SS, ele saca em um determinado momento. E não tem fala pra isso, é só a câmera seguindo andando e o ator entrega esse resultado. Sim. Então você tem uma coisa muito interessante que é, bota a câmera numa dolly ou num slide, ou sei lá, e vamos indo e vai me entregando essa cena. A gente vai construir essa cena. Quando eu chegar lá no final, que eu tô bem perto de você, a verdade está estabelecida, com sabe? Certeza. E essa construção é muito genial, assim, um controle imagina, sem falar, sem ficar verbalizando, sem precisar fazer exposição, né? Porque, sei lá, tem gente que talvez nunca tenha percebido que isso são decisões estéticas para a construção da narrativa. Às vezes a pessoa só sentiu, mas é porque você sente na cena essa tensão, porque você tem esse aproximando, né? Isso ele já usava, né? E é o que você falou, em timings diferentes, né? Esse puxinho, ele pode ser feito daquela forma mais... não sei se seria caricata a palavra, mas quando ele aproxima num chicote, assim, muito forte, né? Quando ele quer trazer uma cena, né, muito forte e quer definir, quer botar um ponto naquela situação. Mas aqui é uma coisa de trabalho de ator também, dele entender que, olha... Aqui a gente tem que falar bastante e eu vou chegando e vou trazendo. E é louco, né? Porque a gente já vem construindo como espectador o medo do cara descobrir o lugar que as pessoas estão. Então, quando isso começa a acontecer, você fala, cara, ele tá descobrindo, tá acontecendo. E esse timing de montagem, eu acho que é um negócio fascinante, assim, porque ele não te deixa respirar. Quando você tá considerando, ele corta pro outro personagem e volta. Quando ele levanta, você respira. Quando você respira, ele manda os caras entrar. E aí, enfim, eu acho que isso é uma decisão muito sábia para concluir essa cena que é imensa, né? Porque ela vai acabar logo depois disso. Então, isso é quase um curta, né? Dentro do próprio filme. Né? São 20 minutos de cena. 20 minutos de cena, né? Porque é da página 1 até a página 18. Se você for ler, tipo assim, são 20 minutos de cena que ele constrói uma narrativa, que é o que significa a ocupação nazista. É um policial entrando na casa de um francês que não tá nem aí pra nada e que tá muito tranquilo e quebrando ele através de uma explicação retórica. Sim. E, no final, não culpando ele e não punindo ele. Pelo contrário, punindo os judeus, que é isso que aconteceu. Então, é um resumo histórico muito incrível. Muito incrível. Né? Um resumo histórico muito incrível numa cena, um curta dentro. E ele vai dividindo o filme em capítulos justamente por isso. São vários sketches que ele soma. Por isso também o filme é longo. É demorado, porque cada uma dessas cenas são cenas separadas, são cenas de histórias diferentes, né? Sendo contada uma única história só. Ele é longo porque é longo, né? Porque a gente vê a minutagem, isso é um fato. Mas eu acho que essa divisão é muito acertada, porque a gente entende esses blocos todos, né? Como uma parte que você precisa entender, ver, vivê-la e ela termina. E aí começa uma nova história. Eu acho que quando a gente tem um filme que cruzam as histórias, eles tendem a parecer mais longos se eles não separarem as coisas. Então, acho que isso aqui também é outra coisa muito acertada. Eu acho que isso é uma coisa muito legal da forma de contar esse filme. É Tarantino também isso, né? Também quando ele muda a ordem cronológica, quando ele bloca. Eu acho que isso é uma coisa muito natural dele, mas acho que é mais fácil de falar. Olha, primeiro, acho que ele é aquele cara, quando ele vai contar uma história pra gente num bar, ele fala, deixa eu contar uma coisa pra vocês primeiro. Quando eu vim pra essa cidade, blá, 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 blá. Aí ele acaba, fala, e aí eu mudei. Agora eu vou contar pra vocês como aconteceu quando eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, eu conheci o Heineken. E aí o Canadá, eu acho que ele é um cara muito assim. E isso ajuda muito, né? Porque ele consegue dar força pra todos os blocos. E no final você tem uma composição
muito harmônica, né? Eu acho que não fica parte pesada, leve. Eu acho que eu gosto muito de ver os filmes dele por conta disso. Eu acho que esse é o Tarantino que eu gosto. E o resumo do filme, tipo, a história do filme, se você for pensar em termos genéricos, é um filme sobre um cinema que vai receber nazistas. Sim. É uma premiere de cinema. Tipo, o filme ainda é sobre cinema. Ele tem é tão interessante, ele é tão tarado por cinema, que os filmes dele são sobre cinema. Total. Né? Tipo, é sobre belíssima fazer observação, isso. Belíssima Então, observação. ele tem essa coisa. Eu acho esse um dos filmes mais brilhantes, assim, da carreira dele, digamos assim. Mas eu acho esse filme brilhante por esse aspecto de que você vai construindo um quebra-cabeças com pequenas montagens. E essa análise que a gente fez dessa cena, ela se repete em todas as outras. Você pode pegar outro capítulo e fazer a mesma coisa, dar uma lida no roteiro para você ver como ele vai construindo, e depois você repara que frame a frame ele vai construindo a história até o final, sabe? E é um negócio legal porque ele consegue ter densidade em todos os blocos, né? Quando ele, por exemplo, naquela cena, eu citei, fiz a brincadeira do Gorlami ali, do nome, pra quem não viu, enfim, é uma piada que rola no filme, que não é uma piada, é uma situação que acontece, mas quem já viu sabe do que eu tô falando. Mas ele parece que tem tempo pra brincar com as partes. Não parece que é aquela assim, olha, vamos correr com essa parte aqui porque o filme já tá longo. Ele não tem isso, ele consegue explorar, ele consegue aprofundar em cada bloco. Então, quando eles chegam... que é aquela cena logo depois que os caras estão com bastão, né, e tem aquela coisa do cigarro e tal, ele consegue ter pormenores em todos os momentos do filme, porque parece que ele conclui as etapas, ele não fica pendente, que é o que causa aquela sensação da gente de que parece que tá longo e tal. Então, acho isso muito legal, assim. Que era um filme que eu tinha um receio de ver, porque eu falei, putz, lá vem mais um filme com 2h30 e tal. Mas nesse filme você não sente isso, né? Nesse filme, eu acho que a coisa acontece muito fluida. Quando você desgasta uma coisa, começa outra. Que, no fim, é tudo a mesma coisa, mas, assim, óticas diferentes, pontos diferentes da história. Então, acho que isso é muito definido. Até pra montar, né, o Heineken, eu acho que pra montar isso, é assim, pô, vamos pegar essa semana e vamos decidir o começo do filme. Eu acho que é muito assim, né? Porque não é um problema, né? Ele tem essa coisa eu acho, assim, ele tem muito disso de... São performances muito bem feitas em frente à câmera e muito diálogo sentado. Sim. Entende? Tipo, o filme, em termos de literatura, né? A parte escrita do roteiro é muito baseada em diálogos. E tem uma coisa que todo mundo fala referente a filmes do Tarantino, é que ele é excelente escritor de diálogos, né? De falas. As falas são icônicas, os diálogos são icônicos. Muito fortes, né? Muito forte, muito importante. Ele tem uma mania de começar a escrever o filme sem estar falando do assunto. Então, muitas cenas de muitos filmes deles, o assunto começa antes de você ter o objetivo daquela cena realmente acontecendo. Ou seja, o tema é sobre A, só que ele começa falando J. E aí o assunto começa como já começado, né? Tipo, você entra no assunto com o assunto já andando. Sim. E aí depois ele vira, sabe? Tipo, rocambole é bolo? Quê? Não sei se queijo, a gente pode chamar queijo e tal. E aí em determinado momento a gente muda de assunto. E aí, de fato, o assunto da cena começa. Ele tem muito essa brincadeira de diálogos. Sim. Então eu fico imaginando que editar uma cena que é construída na literatura super boring, né? Tipo, gente sentada falando... seja muito difícil você fazer uma montagem que seja dinâmica como os filmes dele acabam sendo. Então, eu acho super mérito da edição, né? Um filme com 70 milhões de dólares, ou seja, nem é algo gigantesco, você pode sair contratando milhares de pessoas, mas ao mesmo tempo você envolve, né, um monte de gente com muita vontade de fazer aquilo dar certo, sabe? Então, eu acho muito interessante mesmo esse aspecto. Sim, concordo. É definida no roteiro e eu acho que a montagem se preocupa em deixar os blocos muito bem feitos. Eu acho que esse é uma preocupação muito grande, porque senão você não chega no outro bloco, né? Ele também tem uma tendência, né? Os filmes que ele escreve têm uma tendência a serem filmes grandes. Tipo, ele também não tem medo que a coisa fique gigante. Conta a história da forma, assim, porque é isso, né? Relativo, o que é um filme longo, né? Eu já vi vídeos de 3 minutos que parecem um longa. Então é como conta, como narra. Eu acho que é como... Ele tem acho que ele tem pouca preocupação financeira ou mercadológica, talvez, sabe? Acho que isso é interessante. É muito autêntico, os filmes são muito autênticos, as interpretações dos filmes são muito autênticas. Todos os filmes que ele fez
tem as cenas que são icônicas, cenas que entraram pra história do cinema, os personagens, os atores entraram pra história do cinema também, interpretando esses personagens. Sim, viraram total, memes. total. Então, os atores também, e atrizes, são muito bem elaborados, com seus materiais muito interessantes. Tipo, a dança do John Travolta com a Uma Thurman, por exemplo, é copiado em todas as cosplay do mundo, assim, Sim. tipo, virou uma parada icônica, porque é uma construção muito forte, gigantesca né, e muito forte, e é muito simples, sólido, né? E é simples, no fim das contas. Tipo Sim. assim, essa é a história que eu vou contar, é isso que eu tô contando, né? Então é interessante, cara, é muito interessante. Não, mas acho que tem muito disso como diretor e como, né, como ele conduz a coisa, que é como ele faz, como ele conduz até o ápice da cena, né? Que é o que a gente tá falando, essa coisa assim, podemos dizer aqui de uma forma rasa que o ápice dessa cena que a gente comentou é quando ele entra e atira em todo mundo e tal, ele manda a galera consumar o fato ali. Mas como a coisa acontece até chegar ali, eu acho maravilhoso. Então a cena da dança que você citou do Pulp Fiction, que seria só uma dança, e que ele escreveu Casal Dança, é muito sobre como ele vai contar a história, porque aquilo é só uma cena de dança, né? E aqui poderia entrar um cara, esmurrar a porta e fuzilar todo mundo, o chão, inclusive tudo, botar fogo na casa. E pronto. Mas aqui, existe muito mais, né? Além do tiro ali, do assassinato, enfim, como vão chamar aquela execução. Mas é como o Tarantino tá preocupado em fazer a coisa chegar até ali. Eu também acho, cara. Eu concordo total, assina embaixo. Eu acho que é isso. E aí vem o momento dica, né, Heineken? Eu queria trazer aqui, cara, uma coisa... A gente sempre cai nesse lugar de tem a ver, não tem a ver. Enfim, não vem mais ao caso a essa altura do campeonato. Mas a gente lida muito nesse roteiro com a coisa do poder e imposições e politicagem, né? E quando ele, por exemplo, naquela cena que eu citei do Gorlami, enfim, quando ele finge que não sabe o que está acontecendo e ao mesmo tempo os outros caras também estão interpretando. Enfim, eu acho que isso tudo é muito legal de ver como as coisas se dão, né? E isso acontece, de fato, na vida real e não só no filme. E aí, cara, eu já vou puxar a sardinha pra você que não é um cara tanto de séries, assim, mas eu gostaria de deixar aqui pros nossos ouvintes e pra galera uma dica que eu acho muito bacana. Terminei recentemente de ver uma série que eu gostei muito e vou citá-la por conta de um personagem específico que tem essa coisa da politicagem e é aquele cara odiável que a gente odeia amar, né? Porque é um personagem do mal, mas a gente defende ele até a última ponta, se é que eu posso dizer assim. Mas é uma série chamada The Deuce. Corrija minha pronúncia, por favor, se eu estiver errado. James Franco é o ator, né? Sim. James Franco, ele é ator, ele faz 2 personagens, irmãos gêmeos. Enfim, acho que ele dirige alguns episódios também e também é produtor. E é uma série muito legal, tem 3 temporadas na HBO. The Deuce era como chamado ali o quadrilátero, as esquinas ali da 42 com a 8, com a 9 Broadway, enfim, nos anos 70. Naquela época meio Taxi Driver, onde tinham prostitutas, casas, peep shows, enfim, toda aquela coisa que Nova York foi... limparam aquela Nova York e hoje tem Toys R Us e, enfim, tudo que a gente sabe, M&M's e Blockbusters. Mas é muito legal, eu acho um retrato muito legal, mas eu tô dizendo tudo isso porque tem um personagem que eu fiquei apaixonado, que é o Rudy Pipelo, que é um capo da máfia ali, né? Um cara que lida com os caras do bar, passa pra pegar o pacote de dinheiro do dia, né? Ele não manda, no fim, não manda em nada, mas manda naquela bolha dele. E é um personagem muito legal, porque ele é construído dessa forma, né? Ele é um cara que tá numa posição que manda, que é malvado, tem que mandar matar, tem que decidir quem morre e quem não morre, embora no fim não seja ele quem decida. E eu acho que tem muito isso nessa coisa do filme do Tarantino, das escalas, das hierarquias. A gente vê isso pra caramba. Então, fica a minha dica aí. É uma série da HBO, eu acho que só tem na HBO, a não ser que você baixe em algum torrent da vida. Não recomendo. Recomendo que pague para que os produtores e todos sejam ressarcidos pelo seu suor. Mas Rudy Pipelo é o personagem que já é conhecido logo desde a primeira temporada de The Deuce. É a série que eu recomendo aqui como dica
Muito legal, e eu acho que um dia a gente pode comentar o Heineken, porque ela em 3 temporadas, ela fala ali de anos 70, early 70, 77, vem a disco, vem a época das boates, sexo e drogas, e, enfim, a polícia meio corrupta, meio não, e vira os anos 80, cara, e tem uma estética, tem os exageros, perdem a mão por conta daquele budget um pouco menor, porque não dá pra gastar tanto dinheiro num episódio como Game of Thrones, você tem um episódio de Game of Thrones praticamente para uma temporada de The Deuce. Estou falando aqui jogando fora, não fiz essa pesquisa, mas poderia apostar alguns centavos. Mas acho que a história é muito bem contada. Fui estudar a fundo depois dos anos 70, os anos 80 da extinta Times Square como conhecíamos. Mas fica aí a dica, acho que é uma puta série legal de ver, muito bem feita. A HBO, sou fã pra caramba da HBO. Adoro as séries que eles fazem, né? Tem uma coisa a cinematografia é muito respeitada, é feita com muito carinho. Então, e termina de uma forma muito legal. É uma série que já acabou, foram 3 temporadas. Fica aí minha dica, The Deuce, e com atenção, não mais importante que vários personagens, mas Rude People é um cara que eu adorei assistir. Legal. Eu vou dar uma dica que não tem nada a ver com o que a gente vem discutindo ao longo desse tempo todo. Vou dar 2 dicas de life hacking. Boa. Uma dica super besta mesmo. É até vergonhoso, mas faz muita diferença. Fez uma diferença pra mim. É mais um compartilhar, uma coisa que eu descobri que faz muita diferença. Que é comprar um silicone para o teclado. Como assim? É uma capa protetora de silicone que você coloca no teclado do seu computador. Então eu procurei no meu teclado. Eu uso um teclado da Apple, né? Um teclado do Mac. E eu procurei na Amazon ou enfim, qualquer lugar que você queira procurar, uma película de silicone que seja exatamente feito para o teclado que eu uso. Tá. Então eles me mandam uma película transparente, sem nenhuma coisa escrita nem nada, só com os nomes e os números para poder substituir. E às vezes é só transparente mesmo, ela não tem nenhuma coisa escrita. E ela tem o mesmo exato, perfeito formato do teu teclado. Tá. E você bota essa película no teclado e você tem pra você usar no dia a dia, não é uma coisa tipo vó que você coloca quando vai dormir. Não. É de fato para você teclar e usar o teclado. Só que em vez do teclado estar sem a proteção da película, ele tem uma capinha de silicone protegendo. Mas ela é bem fininha, porque eu sou fresco com essas coisas. Cara, é fininha. Eu não sei a palavra, mas a sensação, o feeling, Não, é fininha. É fininha. A textura muda porque é de silicone, então seu dedo fica com a textura de silicone, mas ele é tão fininho que você até esquece que seu teclado tá com isso. Tá, mas o teclar continua o mesmo. Continua. E uma vantagem é que, no meu caso, o teclar passa a ser silencioso também um pouco mais, porque dá uma abafadinha. Claro. Sabe? Só que o mais importante é qualquer respingo, qualquer coisa que caia, você tá protegido com o seu teclado. Não vai entrar coisa, vai sujar, sim, muito poeira não importante, cai. muito importante. Ainda mais agora com o coronavírus, você pode, outras pessoas vêm na sua casa, vão usar o seu celular, sei lá, vai usar o seu teclado. E até pra limpar com álcool você pode você pega silicone, é muito mais fácil, né? Você tira, você lava, você pode lavar com sabão, depois traz de volta, ela tá perfeitinha e tal. Eu tenho vários modelos, eu tenho um modelo que inclusive tem os shortcuts do Pro Tools, que eu não uso, mas é divertido porque é colorido. Sim, colorido, sei qual Mas a que eu mais uso é uma transparente mesmo, ela é totalmente transparente, não tem nada escrito, assim, você consegue. E claro, eu não preciso necessariamente ficar teclando olhando onde é que tá o teclado G, quase. Eu bato o olho meio que sei. E ela dá uma cobertura no número, então você meio que tem que decorar onde tá. Mas é uma super bobagem, assim, que pra mim fez uma diferença enorme de limpeza e organização. Não, mas legal, bela dica. Típica coisa que na Amazon deve ser $19 e no Brasil $457. Eu acho que nem isso. Aqui foi tipo $6, $7, uma coisa assim, foi bem barato. Que maravilha. Uma coisa mas bem é legal, assim, legal essa dica, legal, bacana. E a segunda dica, ainda nesse lance de limpeza, é uma segunda dica que talvez não vai servir pra agora, nesse tempos de coronavírus, e não sei quanto tempo isso vai durar, se vai durar 1 ano, 2 anos, mas isso pode acontecer, para pessoas que vão começar a ter que ir pro set de filmagem. Eventualmente, em algum momento você vai, né, você que está estudando cinema ou você que está pensando em entrar nessa carreira, em algum momento, ou fazer um set de filmagem de uma publicidade. Muitas vezes a filmagem é feita dentro de casa de alguém. Sim. Né? Tipo, você pede um amigo para emprestar uma casa, ou você vai filmar dentro de um escritório, e você vai filmar dentro da sala do escritório, lá o job é dentro da própria empresa. Então, uma coisa que eu aconselho para todo mundo, e também é uma super bobagem, compra e seja você a pessoa que disponibiliza propé pra galera.
Disponibiliza o quê? ProPé. O que é ProPé? ProPé é um protetor de sapatos de TNT ou de tecidos muito leves que você só põe por cima do seu pé. Tipo quando a gente vai gravar num set de filmagem que não é pra... É o que você tá Isso. falando. Exato. Na verdade é isso. É que eu me liguei pra pessoas que vão no set, você tava ouvindo você falar, mas eu falei, peraí, onde ele quer chegar? Mas é quando a gente tem, por exemplo, um fundo infinito pintado e a gente quer preservar aquele fundo. Isso. Então aí usa aquela famosa toquinha pro tênis. Isso, é exato. Isso que quer dizer. Exato, é uma toquinha de tênis. É o ProPé. Você põe isso e você vai poder andar na cerâmica sem estragar a cerâmica, você vai pegar o seu tênis sem marcar o chão, fazendo menos barulho possível quando você caminha. Mas o mais importante, e a minha dica é, seja você a pessoa que traz o ProPé pra galera. Legal. Compre um monte de ProPé, deixa na sua bolsa, aí vamos entrar no set, beleza. Aí você abre, galera, tá aqui, ó. O pessoal do som tá aqui, ó. E vai distribuindo. Se você faz isso como prática, você fica sendo atrelado à pessoa que se preocupa com o espaço físico do outro e, consequentemente, se um produtor ou uma produtora estiver te olhando e falar, essa pessoa eu vou chamar pra próxima porque ele está preocupado. Essa pessoa saca o que tá fazendo, porque isso aqui vai dar uma sujeira depois. E quem sabe, né, quem já fez esses negócios de filmar na casa do outro, no escritório de alguém, você sempre suja muito, né? Sempre tem essa coisa. Então, você e nem sempre ser dá a pra pessoa forrar que se o chão, né? preocupa... Porque quando você tem take que não pega o chão, você ainda forra com papelão, um plástico, uma lona. Mas nesse caso acaba sendo o cara legal do set, né? Que resolve um problema que ninguém tinha pensado ou pensou de uma forma diferente, né? É uma bobagem. Só compra um monte de pacote desse, vem em TNT, vem toneladas e toneladas, assim. Tipo, é fácil, é barato, Sim. É uma coisa descartável, uma coisa que faz uma diferença gigantesca. Você pode usar, principalmente aqui, se usa muito, porque, claro, aqui o clima é um pouco diferente, porque se tá nevado, você vai entrar na casa da pessoa, é um lamaçal desgraçado. Claro. Então, você ter o ProPé, faz a dona de casa que te emprestou a casa, ou que você tá alugando o espaço, eles ficam maravilhados com você, sabe? Fica, a sua preocupação em não sujar aquele espaço, né? E aí, quando você precisar pedir emprestado o espaço de novo, claro, pra você pode, porque você tomou cuidado, sacou? Muito bom. Então, é uma dica, um life hacking bem simples, besta, mas faz uma diferença gigante. Comprem ProPé e seja você a pessoa que distribui ProPé no set. Muito bom. Maravilha. Beleza. Então é isso, gurizada. Obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento. Obrigado a todos que estão aqui também divulgando. Precisamos lembrar que você pode, deveria, a gente quer e seria ótimo se tu pudesse divulgar esse podcast para amigos e amigas, editores e editoras, pessoas que estão interessadas em discutir cinema por esse ponto de vista da visão técnica. E entra nas redes sociais, sempre Segundo Corte, procurando a gente no Twitter, Instagram. Acho que só tem isso até agora. O site é o www, nem precisa falar isso, né? O site é o segundocorte.com, ou aqui no Sala também você encontra, né? Porque a gente está dentro do podcast do Sala. Nosso e-mail para contato é contato@segundocorte.com, ou então você pode mandar um e-mail pro Sala, ou então entrar em contato aqui embaixo. Enfim, procura a gente pra quê? Pra que, Duca, as pessoas têm que procurar a gente? Pra trocar ideia, pra trazer informação, confrontar, duvidar, apontar algum erro, que é muito importante, e trazer a conversa à tona, porque a gente não quer que o assunto fique parado no podcast. A gente traz aqui alguns conteúdos, debate sobre, mas jamais acredita que terminaria neste episódio. A gente trouxe um filme e você tem que trazer outro. Proponha. É isso aí. Proponha, mano. Beleza? Então é isso, gurizada. Valeu, falou, tchau. Abraço.